E aí, pessoal, tudo certo? Bem, hoje a gente finalizou, na verdade, as características gerais do que seriam as ondas nas últimas aulas que a gente teve, inclusive vocês já fizeram alguns exercícios sobre isso. E a continuação desse assunto, agora na aula de hoje, é um aspecto introdutório para um assunto que eu imagino que seja bastante interessante para vocês, porque ele está relacionado com a ciência do nosso dia a dia, que é a acústica, certo? Ah, professor, acústica me lembra lá, violão, ficar tocando, conversando, bem, aquilo musicalmente falando é acústica, mas a acústica, na verdade, é uma área da física que estuda o som. Exatamente, o som, o mesmo som que vocês escutam, qualquer que seja o barulho, no caso mais específico assim que a gente consegue trabalhar e falar, é o estudo da nossa voz. Então a acústica está relacionada com o estudo de ondas sonoras, do som especificamente falando. Inicialmente a gente precisa entender, né, o que seria o som, o que é o som, de onde vem a ideia de que é o som. O som, por definição, por caracterização também, o som é considerado uma onda longitudinal, ou seja, ela se propaga na mesma direção de vibração. Nas últimas videoaulas que a gente teve, eu postei um vídeo mostrando muito bem como funciona uma onda longitudinal, que era um senhor, um cientista, fazendo com que uma onda se propagasse por uma mola, né? Quando ele fazia um impulso para frente e para trás na mola, dá para ver de maneira muito clara que a onda se propaga na mesma ela vibra na mesma direção de propagação. Por isso que o som é uma onda longitudinal. E ela se propaga, o som se propaga através da vibração pelo ar. Se não existisse ar, não existiria som. Isso inclusive, é uma grande discussão no meio cinematográfico, porque filmes de ficção científica que envolvem viagens espaciais têm um erro muito comum de mostrar barulhos no espaço. No espaço não tem ar, então seria impossível ter barulho no espaço, por exemplo. Filmes como Star Wars, Star Trek, enfim, esses filmes que fazem parte da cultura pop, todos eles de maneira muito errônea mostram barulhos no espaço, né? Explosões de naves, barulho de naves no espaço. Fisicamente isso é muito errado. É uma enorme discussão. Tanto que os filmes mais atuais de viagens espaciais, com exceção esse de cultura pop, né, que o cinema precisa cinematizar as coisas, eles são muito fisicamente corretos. Filmes como Interestelar, por exemplo, que é um filme que eu recomendo que vocês assistam, o Interestelar é o exemplo claro de filme fisicamente correto. Enquanto existe filmagens no espaço, não no espaço real, mas quando estiver mostrando uma cena no espaço, aquela cena é um completo silêncio. Justamente porque no espaço não tem som, certo? No espaço não tem som porque não tem ar, no caso. Então, o som, o barulho, o ruído, tudo que a gente consegue escutar está relacionado à acústica, ao som, que é uma onda que se propaga pelo ar. Uma onda longitudinal que se propaga pelo ar. Bem, mas como que o som funciona? Bem, primeiro eu coloquei um desenho aqui que está muito melhor na apostila. Eu também vou disponibilizar para vocês no Classroom um Adobe didático de um centro de pesquisa norte-americano, que vocês conseguem visualizar e fazer um teste melhor de como funciona a vibração do som no ar. Mas inicialmente a gente tem o que a gente chama de fonte sonora. No caso, eu sou uma fonte sonora para vocês. Ou melhor, né, o celular ou o computador que vocês estão segurando para assistir essa videoaula é a fonte sonora de vocês. O som vem dele. Então você tem a fonte sonora, que é de onde o som vem. E essa fonte sonora, ela tem como objetivo alterar a pressão no ar.
né? Então, toda vez que eu falo ou que você fala, as pregas vocais, as cordas vocais de vocês, elas vão vibrar, elas vão balançar. E esse balanço faz com que o ar que está na nossa frente, ele sofra variações na pressão. E de que forma? Bem, as partículas de ar, as pequenas moléculas que compõem o ar, elas vão começar por causa dessa diferença, dessa variação na pressão, comprimir e se tornar rarefeitas. Ou seja, vocês vão ter uma concentração de ar e uma desconcentração de ar, se a gente pode chamar dessa forma. Depois uma concentração, uma desconcentração, uma concentração, uma desconcentração. Trazendo para os nomes técnicos, compressão das partículas e depois a rarefação das partículas no sentido de vibração e de propagação do ar. Então o que acontece é o som se propagar dessa forma. Ele vai comprimindo e descomprimindo o ar no sentido que ele se propaga. Dessa forma que o som se propaga. Dessa forma que nosso ouvido ele consegue perceber o ar, perceber o som, por essa diferença de pressão na propagação do ar. Bem, e o som ele tem uma característica. O som é uma onda mecânica, obviamente, porque ele precisa do ar para se propagar, como eu disse. Se não tivesse o ar, não existiria som, que é o que acontece no espaço. E o som ele tem uma peculiaridade bastante interessante dele, que tem a ver com a sua velocidade. Numa das aulas anteriores, eu comentei com vocês que a velocidade do som no ar era de 340 metros por segundo. Bem, se a gente pensar em meios de propagação, o som ele se propaga de maneira diferente. A gente define que o som é uma onda longitudinal que se propaga através do ar. Porém, o som ele se propaga em outros meios a não ser o do ar. E se a gente pensar nas características físicas das substâncias que a gente já estudou anteriormente, como por exemplo o estado físico das substâncias, o som ele consegue se propagar através de todos os estados físicos. E a velocidade desse som se altera em cada um desses meios em que ele se propaga. Como eu estava falando, no meio gasoso, que é o ar, por exemplo, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Inclusive, quando a gente utiliza o balão de hélio, que é aquele ar que a gente chupa do balão assim e sai falando fininho, isso acontece porque o ar que está nas nossas cordas vocais é substituído por outro gás. E por causa disso a nossa voz muda. Isso tem a ver com a velocidade de propagação da substância. De propagação do ar, do som numa substância. Lembram também que eu comentei com vocês que debaixo da água vocês conseguem escutar barulhos, porém não são compreensíveis. Isso justamente porque o nosso cérebro ele é programado para entender o som numa velocidade de 340 metros por segundo. Quando a gente está debaixo da água, o som ele se propaga numa velocidade de 1450 metros por segundo. Por isso que a gente não consegue compreender que as pessoas falam debaixo da água, ou até mesmo as baleias, ou a Dory falando baleiês. E por último, eu comentei com vocês que nos filmes mais antigos de Bang Bang, quando um índio queria saber se uma cavalaria estava se aproximando dele, ele colocava o ouvido no chão. Isso porque o som ele se propaga muito mais rápido no meio sólido. Um exemplo que eu coloquei aqui é que a velocidade do som no aço é de 5.200 metros por segundo. Isso aqui faz a gente concluir que o som ele se propaga muito mais rápido quando o estado de agregação das partículas é maior. O que isso quer dizer? No gás, a velocidade do som é menor do que no líquido, que é menor do que no sólido. Então a velocidade do som ela aumenta à medida que o meio de propagação dela se solidifica. Certo? Isso aqui é bastante interessante. E por último, para encerrar a videoaula de hoje, de maneira introdutória mais uma vez, a gente vai começar a falar das propriedades do som. E quando a gente fala das propriedades do som,
a gente leva em consideração o que a gente chama de aspecto fisiológico. Aspecto fisiológico tem a ver com o que a gente sente. Não sei se vocês lembram, quando falamos das substâncias inorgânicas da química, levamos em consideração alguns aspectos organolépticos. Organolépticos que têm a ver com os nossos sentidos. Os nossos sentidos também são fisiológicos. Então, quando inicialmente a gente foi classificar ácidos e bases como azedo ou adstringente, a gente levou em consideração o aspecto fisiológico, que é a maneira com que a gente sentiu o gosto. O som também tem a ver com esse aspecto fisiológico. Porém, a gente não está falando de gosto dessa vez, ou da maneira que o nosso tato sente, mas sim da maneira com que o nosso ouvido recebe esse som, essa onda sonora, e a maneira com que o nosso sistema nervoso central interpreta esse som. Então, as propriedades do som, as características do som que a gente começa a estudar nas próximas aulas, tem muito mais a ver com como o nosso cérebro interpreta o som. E a gente consegue discutir várias coisas, como por exemplo, porque eu posso gostar de um estilo musical e você não, isso tudo tem a ver com a maneira com que o nosso ouvido interpreta aquele som, a maneira com que o nosso ouvido recebe aquele som. Então é importante ressaltar que as propriedades do som que estudaremos a partir de agora, elas têm a ver com esse aspecto fisiológico, com como a gente se sente em relação ao som. São 3 as propriedades que a gente vai estudar. A altura ou frequência do som. Aqui a gente vai entender de maneira bastante próxima como funciona esse lance do som. A gente vai conseguir fazer um polimento de conhecimento em vocês, no sentido de que no dia a dia a gente fala sobre a altura do som de maneira errada. Quando a gente pede para aumentar o volume ou diminuir o volume, ou aumentar o som ou diminuir o som, a gente está utilizando fisicamente um conceito errado. Sobre intensidade, aqui a gente começa a falar de maneira correta sobre aumentar o volume ou abaixar o volume. E por último, o timbre, que tem a ver com reconhecimento de sons. Vocês me reconhecem vocês reconhecem a minha voz, por exemplo, porque o timbre da minha voz é dessa forma. Da mesma forma que um violão tem um som diferente de um violino, obviamente isso tem a ver com o tamanho e forma dos dois, porém vocês conseguem distinguir no ouvido de vocês o que é um violão e o que é um violino, por causa do timbre dos dois instrumentos. Obviamente a gente vai entrar a gente vai se aprofundar muito mais em cada uma dessas propriedades do som, mas hoje só um apanhadão geral para vocês terem noção de onde a gente vai mergulhar em relação ao conhecimento sobre o som. Certo, pessoal? Essa é a nossa última aula da semana. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Um beijo do Lelão. Tchau, tchau.